Bem, pessoal, a gente está na aula 12, né? Trabalhando com a parte funcional do Java, né? Apesar a gente sabe que o Java é uma linguagem, né? Como já falou nas aulas anteriores, é uma linguagem OO, né? Mas você pode programar funcionalmente nela. Então a gente já terminou a parte de notação lambda. Eu vou dar só uma resumida rápida aqui para alguns pontos, talvez vão ser mais importantes nessa parte da aula, né? De streams API, tudo bem? A gente vai trabalhar com essa parte de collections, né? A nova forma de trabalhar com Java na parte de collections. A ideia, como a gente vai demonstrar desde o primeiro exemplo, né? De você não mais usar toda a lógica como a gente fazia antes, com interação, né? Iteração, né? Não é interação. A interação é com interação com pessoas, etc. Né? Iteração é repetição. Então, antigamente a gente fazia uma interação com if dentro, né? Fazer um for, como a gente vai mostrar aqui. Fazer processamentos dentro desse for. A ideia hoje não, é você jogar essa lógica para dentro, né, do código, tudo bem? É você já fazer isso de forma mais alto nível, mais implícita. Você não jogar essa complexidade de programação para dentro desses laços, como a gente vai ver aqui, né? Então, o que antes, né, era feito com for, com vários ifs, fors aninhados e etc. A ideia hoje é você fazer isso teoricamente tudo em uma linha, né? Fazer trocas, né? Os maps, né? Os filtros, né? Os reduces, né? Como a gente vai ver, contar o nome de linhas, que é o count, max, min, a gente vai ver tudo isso aí, que são exatamente as funções terminais do Stream API do Java, né? A partir do Java 8, né? Está trabalhando com Java 14 a partir do Java 8. Então, é bem interessante, pessoal, é uma mudança realmente de programação. Então, aquele código antigo, né? Que era cheio de for, cheio de if, né? Cheio de collections, né? Lists, né? Que você jogava para um set que você jogava para um map, né? Aí tudo isso reduzido a uma linha de código, realmente. Assim, claro, não tem almoço e graça, né? Isso fica com a legibilidade um pouco menor para quem é acostumado já com outra programação, mas com o tempo você vê que o ganho realmente é bem interessante, tudo bem? Então não tem como fugir disso, né? Desde o Java 8, nós já estamos no Java 14, né? Aqui, pelo menos aqui na aula, mas já está indo aí para o Java 15. E essa mudança funcional, ela não tem como fugir dessa ideia. Então, essa aula inicial de Stream API não vai dar para fechar toda uma aula, mas ela vai dar essa visão bem interessante. Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui do que a gente vai precisar na parte do Lambda, né, que a gente já até viu nas aulas anteriores, nas 3 aulas anteriores, mas a gente vai ver aqui uma parte importante que a gente vai utilizar aqui, né, no Stream API, tá certo? E depois nós vamos atacar esse Stream API, beleza? Das formas, hoje a ideia é trabalhar em cima inicialmente de for each, né, do map, do filter. A gente vai ver isso aí, beleza? Então vou aqui para a vinheta e quando eu voltar a gente vai ver código e vai ver os slides aqui tentar explicar essa ideia, beleza? Vamos para a vinheta. Então voltando aqui, pessoal, a gente está no slide aqui de referente às expressões lambdas, né, que a gente já viu, tá certo? Aqui mostra, né, o operador que a gente já vem trabalhando, que é o operador, a flechinha, né, no JavaScript é o igual maior, aqui é o menos maior, né, o arrow function que a gente chama, né, que é a flecha, né. Tudo bem? Aqui tem alguns exemplos, né, só para relembrar, tudo implícito, né, os tipos são implícitos, o retorno é implícito, são funções anônimas, não precisa de nome. Realmente é uma ideia bem interessante, tudo bem? Então aqui tem alguns tipos de operações, né, que a gente vai ver agora no código, para ver como é que se trabalharia com elas, tá certo? Exatamente a ideia das interfaces funcionais, a ideia de você só ter um método, né, na interface, só um método não implementável, né, como a gente já sabe. Você até pode ter método estático e default, como a gente viu nas aulas passadas, mas você tem um método não implementável nessa interface, né, e ele ser reutilizado. A ideia de reutilização é você focar exatamente naquela ideia de você só ter aquela sua interface funcional, ela tem uma função específica, ela fazer uma coisa específica para poder ser reutilizada em outros locais. Então, essa é a grande ideia, né, por trás das interfaces funcionais e a programação funcional embutida a partir do Java 8. A gente já viu isso aqui, que ele está no Java Util Function, né? E vamos dar uma revisão rápida em algumas delas que que a gente vai utilizar agora dentro do Stream API. Tudo bem? A Consumer é uma muito utilizada, tudo bem? Que é aquela exatamente do print line, né? do seed print line, né? É o Binary Operation, Binary Operation também bastante utilizado, Function também bastante utilizada. A gente vai dar uma olhadinha rápida no exemplo e depois nós vamos atacar o que realmente interessa, que é a aula de Streams API.
Beleza? Deixa eu ir aqui para o código. Aqui no código, pessoal, a gente pode perceber o seguinte, ó, alguns exemplos, tá certo? Aqui você pode verificar que nós estamos trabalhando com consumer, que é aquela ideia lá de você ser void, né? O print line, o print são voids. Você pode verificar isso aí, tá certo? É aqui a ideia, né? De você criar que a referência para as funções é uma função referencial. Em vez de você criar uma notação lambda, uma função lambda, é você referenciar ela através de métodos estáticos ou métodos de instância também pode ser vistos, né? Vamos dar eu volto para os slides aqui para a gente explicar a teoria e depois a gente volta aqui, eu acho mais interessante. Rapidinho aqui. Então, voltando aqui para os slides, pessoal, tem um slide aqui importante, né? Que explica exatamente isso, que é a referência de métodos. É outra forma de se trabalhar, né? Com a notação lambda, né? É você não implementar a notação lambda, você utilizar através das próprias classes, objetos do Java, até construtores, né? Nós temos 4 tipos de formas de acessar isso aí. Métodos estáticos, né, através da classe, né? Você vai usar a notação 2 pontos, 2 pontos, a notação até que era utilizada lá no C, C++, né, para atingir métodos fora, né, daquele escopo. Mas isso é outra história, isso é outra linguagem. Aqui é Java, né? Aqui métodos instância também através da classe, métodos instância através de objetos, tudo bem? O print line, no caso, é o método estático, né, que você está acessando. E até o new, que você utiliza para criar hash tabs, hash sets, né, maps, tree maps, etc. A gente utiliza também bastante e vai usar isso mais na frente. Aqui nós temos então 4 tipos de formas, né, de acesso a esses métodos. Aqui tem exemplos, né, como já tem ali no código, né, no código que a gente vai retornar para ele agora. Ó. Aqui tem o exemplo do consumer, né, você criando um método com notação lambda, um método anônimo, né, ele recebe um S, que é implícito, né, que ele está recebendo, que no caso é o string, né, você pode perceber por aqui. O consumo ele recebe um parâmetro, né? Pode ser um string, um object que você passar aqui, e ele não retorna nada, ele é void, né? Tanto é que ele imprime na tela essa ideia. Então você tem essas duas formas de trabalhar com ele, tudo bem? Dos dois tipos de fazer consumers com ele aqui, ó, a interface dele, o consumer, você pode perceber que ele recebe um tipo generics t, né? E retorna um void, beleza? A gente vai utilizar isso no exemplo. Vamos voltar pro código para a gente fazer essa revisão, né? Que exatamente essas interfaces funcionais, né? Essas interfaces que só tem um método abstrato, essa grande força deles é da reutilização, reuso, alto grau de reuso, tudo bem? Essa é a grande força, né, das linguagens funcionais. Tem outras também, que é a ideia de você replicar tudo, né? Você não tem referências, né? Métodos de referência, você replica tudo, você tem um método, você replica esse método de novo, replica de novo, instâncias, né? Que é a ideia de você paralelizar, tanto é que a gente vai ver aqui que tem 2 tipos de como a gente for trabalhar com os streams, né? A gente tem dois construtores de streams, né? A gente tem o stream normal, padrão, que é aquele serializável, aquele que é um depois do outro, mais padrão, né? E o parallel stream, né? Que você pode paralelizar nos cores, né? E a linguagem funcional é muito forte para isso, como a gente já sabe, né? Porque ela replica tudo, ela não cria referências, né? E é aquela ideia, aquele exemplo lá que a gente deu, né? De você ter um hotel, né? Com um banheiro só com todo mundo acessando, então a probabilidade do banheiro estar sujo, de ter deadlock, de ter alguém no banheiro, tá ocupado, né? É muito maior do que você ter suítes, né? Um banheiro em cada quarto, porque cada um usa o seu. São cópias, né, do banheiro, vamos dizer assim. E aí a probabilidade, né, claro, gasta, não tem mal de graça, gasta mais, né? Você tem que manter todos os banheiros, é mais caro e tal. Mas a chance de o banheiro estar ocupado, a chance de dar problema é menor, beleza? Aqui nós temos 43 interfaces, né, funcionais no Java, tudo bem? Se você acessar a API, você vai ver isso, vou botar lá no Google bem rapidinho. Mas essas são as principais. Também dessas aqui a gente vai mostrar 3, né? Reforçando aqui as 3 aulas passadas, e depois a gente vai entrar no que interessa, que é exatamente a ideia da gente trabalhar com os streams, né? Que é exatamente a aula de hoje, tá certo? Que a gente trabalhar exatamente com o stream. Nessa aula aqui a gente vai trabalhar aqui até o map ou até o filters, tá? E na próxima a gente vai fechar, tudo bem? Então bora lá. Eu vou voltar aqui para o código Java, que dá para a gente exemplificar de forma mais interessante. Aqui, pessoal, nós temos o seguinte, os 3 exemplos, tudo bem? Ó, a gente tem aqui o exemplo do consumer, né, do print, né, do print line também. São 2 consumers, né, um string e outro inteiro, até para mostrar a diferença entre os dois, tudo bem? Podia ser object aqui também, não tinha problema, mais genérico, inclusive. Aqui já está utilizando uma coisa que a gente ainda vai trabalhar nos próximos slides, que aqui é uma forma de você criar stream. Você tem várias formas de criar stream. Você pode criar stream através de listas, através de vetores. Você pode criar streams através como o stream off aqui, que é o exemplo, né? Passando um conjunto de elementos, como aqui ele passou 3 strings, né? Aí usou o stream off exatamente para isso, criou Java, Lua e JavaScript, no caso aqui, né? E jogou nessa Language aqui.
Tudo bem? Ó. Aí fez um Langs, que é esses caras, né? Ponto for each, né? O for each aqui nós temos dois exemplos interessantes, né? Aqui o for each é o que a gente chama de função lambda, né? Função, né, é terminal. Nós temos 3 tipos de funções, né? Tá certo? Ó. Tem as funções terminais, que são essas aqui, já dá para exemplificar, ó. Terminais. Terminais é que você não pode mais fazer nada, entendeu? Tipo, você não pode mais continuar essas streams, tá certo? Ó. Você fechou, terminou ali. A for each é um exemplo, depois a gente vai ver que tem o max, o min, o counting, tem vários, né? São em torno de 70 funções que o Java tem, dos quais 7 são estáticas, tudo bem? A gente precisa saber as 70, mas as principais eu acho que é importante. Então nós temos essa que é uma terminal, né, que você fecha, acaba o stream, né? Stream, por exemplo, esse vídeo que você está assistindo agora, ele é um stream, né, ele está chegando para você aí, os bytes, né, por partes, né, chegando, você vai assistindo, ele vai chegando, vai assistindo, né, quando você assiste um filme da Netflix, no Prime, é um stream também que está chegando, um stream, é a mesma ideia, tudo bem? Aí você chega a esse stream e você vai trabalhar com ela. No caso do Java, como eu falei, tem o parallel stream também, que é outra forma, né? Tem a forma de stream também ordenadas e não ordenadas, é o tipo de que a gente vai trabalhar também durante essas aulas. Mas depois a gente chega lá, Jack Stripador, vamos por partes, né? Então a primeira ideia, pessoal, é que você entenda que tem 3 tipos de funções que trabalham com o stream do Java. Os streams API são 3 tipos que você pode trabalhar. Uma são as builds, né? Essa aqui é um exemplo de build, né? Essa aqui é um exemplo de stream de build, criação, né? Tudo bem? Vou dar um exemplo aqui, ó, de criação, né? Criacional, como fazer com esses padrões, né? O stream off é uma delas, né? Você passa aqui um conjunto de objetos e ele cria a stream a partir disso. Você pode criar uma lista, né? E a partir da lista, a gente vai ter exemplos para isso. Você, através da lista, você vai criar stream, tudo bem? Ponto stream, na verdade, numa lista. Você tem a forma de criar também através de vetores, e você tem a forma de criar através de métodos de geração também. A gente vai ver isso aí. São 4 ou 5 formas de criar, as mais conhecidas, né? Tem outras formas também, mas 4 ou 5 mais conhecidas. Na próxima exemplo a gente vai mostrar isso aí. Aqui já tem 2, a de criação e a de terminal. E tem a mais importante que não está aqui ainda, que a gente vai trabalhar durante essa aula próxima, que são exatamente as funções intermediárias, né? As intermediárias são as mais importantes, porque intermediárias são aquelas que recebem um stream e geram outro stream, recebem um stream e geram outro stream, tudo bem? Que é exatamente a ideia do filter, a ideia do map, tudo bem? Que você faz um mapeamento, por exemplo, você recebe um conjunto de objetos e transforma esses objetos para um conjunto de strings. Aí você pega esse conjunto de strings e filtra essas strings. Sei lá, só as pessoas, você tem um conjunto de pessoas, aí você pega só os nomes das pessoas, depois só as pessoas começadas com letra A. E depois você, sei lá, ordena e imprime, entendeu? Então, esse que é o mais interessante aqui nessa ideia dos streams, que é que a gente chama de strings intermediárias. Né? Você recebe um conjunto de pessoas, como eu falei, transforma um conjunto de strings que são o nome das pessoas, você filtra, né? Você tira essa parte, você faz um de para, que é exatamente o map, né? Desses caras, né? Que é a composição que a gente chama, e depois você transforma pega só as primeiras letras deles. Vai ter um exemplo sobre isso também, ainda nessa aula. Já está feito aqui. E aí você depois imprime elas, beleza? Então aqui nós temos alguns exemplos para a gente verificar, pessoal. É o seguinte, ó. Aqui, por exemplo, for each, né? O for each ele vai passar por todos os elementos dessa string, né? Aqui era um conjunto de string, aqui um parâmetro de strings, né? Strings. O stream off transformou isso aqui no string, aí esse string jogou aqui no langs. Langs é uma stream, né? Desculpa, de strings, né? Aqui é o generics, né? Aí você mandou dar um for each, ou seja, for each para cada elemento dessa stream, né? Você vai imprimi-los, né? Passar por eles, né? Aplicar, na verdade, a função print. Quem é a função print? A função print é exatamente o sistema de print, né? Ele não faz nem a quebra de linha, né? Como você pode verificar. Deixa eu salvar aqui e executar para você já ver essa primeira parte. Tá bem? Ó, você pode ver aqui que teste hello 7, hello 5, né? Bora ver aqui, no caso, Java Lua, JavaScript, né? Vamos tirar essas outras aqui para não atrapalhar a nossa execução. Vai a gente por partes que fica mais fácil. Porque essa geração aqui ela pode atrapalhar um pouco. Acho que eu executei foi outro código. Mas eu tirei aqui porque esse cara aqui, que é o generate, pessoal, são as formas de você imprimir, né? Essa string, ela pode atrapalhar um pouco, tá certo? Então bora aqui, ó. Criando streams, deixa eu executar ela.
pronto, ele exatamente fez isso. Vamos ver aqui, depois a gente vê o console, certo? O que ele vai fazer aqui? Tem Java, Lua, JavaScript, são linguagens, né? Aí ele fez um for each em cima desses caras, né? Ele aplicou print, não print line, certo? Tanto é que ele está dizendo que não utilizei o print line aqui, então ele vai imprimir na mesma linha. Se a gente for ver aqui exatamente o console, ó, o que aconteceu? Ó, ele imprimiu Java, Lua e JavaScript, tá vendo? Ó, tudo na mesma linha, tá aplicando for each para eles. Tá certo? É a forma de criação, é exatamente a forma de criação de strings, né? Aqui é o exemplo do consumer que a gente acabou de ver lá, né? E aqui é a utilização disso. Ele fez o for each aqui para esse, né? E eu acho que eu devo ter deixado outro aqui também. E esse aqui for each também ele fez aqui, ó. Mais lengths, né? Ó. Tá certo? Aí se a gente botasse aqui, por exemplo, print line, ele utilizaria esse cara, não o outro, né? Então ele quebra a linha, né? Tá vendo? Ó? Ele quebraria a linha dentro do... Ah, não. Aqui é porque mais lengths não é o exemplo, né? Print line é para esse último caso aqui, porque é inteiro, na verdade, né? Se você quiser generalizar, podia ser object também. É outra forma, certo? Mas aqui o importante é o seguinte, nós temos uma forma de geração de streams, tá certo? Que é um builder, são funções de criação, que a gente chama. Né? É um tipo de forma, né, de fazer isso. Outra forma já está aqui embaixo, arrays.streams, é outra forma, através de arrays. Ó, você tem um array, aqui é diferente. Aqui você tem um conjunto de strings, aqui você tem um array de strings. Ó, Aí você usa exatamente o arrays.string. Né? Como você pode perceber aqui. Ó. Aqui você pode até fazer uma parte, também é bem legal isso aqui. Você pode pegar uma parte do array, não um array todo. Você pega só da posição a posição 4. Né? Então você pode ver aqui, ó. Você pode perceber aqui, nesses dois exemplos aqui, pessoal, que aqui, ó, no caso, ele pegou só Lisp, Per e Go. Tá vendo? Ó? Lisp, Per e Go. Ele só não pegou todos, né? Ele pegou só Lisp, Per e Go. Por quê? Porque você mandou de 1 a 4. Tá certo? Só era 1, 2, 3. Então vai de 1 até o anterior ao 4, que ele pega aqui, na verdade. Então o do 1 ele pula o Python. Tá vendo? Ó? Então ele imprimiu só os 3. Aqui já imprimiu todo mundo. Então você tem formas, até de você, quando você vai usar o método stream, de pegar só uma parte da stream se você quiser, né? Que é o método sobrecarregado. Você pode passar ele todo ou uma parte dele. Outra forma de trabalhar, pessoal, muito utilizada, mais utilizada inclusive do que os vetores, né? E do que o stream off, é essa aqui, que é a forma através de listas, né? Você tem uma lista, aqui ele usou um array as list, ou seja, ele criou, através de um array, ele criou uma lista, e aí, através da lista ele criou um stream. Isso aqui é muito usado, muito usado. A gente que trabalha com essa parte no back-end, né? Spring Boot e tal, usa bastante isso aqui, ó. Tá certo? Que é exatamente outras lengths aqui, que você pode perceber, ponto .stream ele transformou no string. Você não pode pegar outras lengths, por exemplo, ponto .for each, ele não aceita. O for each ele é um método, né, terminal uma função, né, terminal, né? Então você tem que trabalhar em cima de streams, né? Então você faz o for each em cima dessa stream, que é exatamente C, PHP e Kotlin, né? E aí você faz um for each e manda imprimir, ele chama o print para imprimir. Outras formas também de geração, para fechar aqui os métodos de build, né? Esses métodos de criação de build, né? Tá certo? Então nós temos o stream off, nós temos o ponto stream em cima de arrays, nós temos o ponto stream em cima de listas, né? E nós temos o stream.generate, que é do próprio stream, você pode gerar, né? Tem a primeira forma, que é a forma de você gerar através de uma notação lambda, que ele vai aqui é uma função consumer, né? Que você vai só mandar imprimir a letra A, por exemplo, ele vai estar imprimindo, né? E aqui é outra forma, que é usando o iterator, né? Que é usando o iterator porque o que ele vai fazer aqui? Ele vai aqui tem uma semente, que é o 0, né? E através da semente ele vai gerar as funções, né? 0 mais 1 dá 1, mais 1, 2, 3, 4, ele vai fazer uma geração, uma interação, um iterator, vai criar um stream através dessa interação, né? Através dessa semente e através dessa função lambda que ele vai gerar os elementos, tá certo? Vamos comentar isso aqui, porque ele vai ficar gerando até a gente acabar o código, ele vai até dar uma travadinha no computador, tudo bem? Porque ele vai ficar gerando infinitamente esses códigos aí, tá certo? Aquela geração. Vamos rodar os dois aqui para a gente poder perceber. Então, o aqui gerando infinitamente, vou ter que bloquear, tanto é que ele, ó, fechou aqui, ó, tá vendo? O console tem que terminar aqui, ó, antes que ele trave, porque ele vai ficar gerando esse A de forma infinita, tá certo? Vamos ver se a gente consegue fechar aqui esse código, acho que deu certo. Tudo bem, ó? E aqui no outro caso, ó, ele vai gerar o n mais 1, né? Ele vai criar, só que ele vai usar o print line aqui no caso, né? Nesse outro caso aqui. Ali ele gerou um string, que era o string A, que ele vai gerar um print line. Tudo bem? Que é exatamente para ficar sempre somando o número mais 1. Então aí vou fechar logo para não travar aqui o computador e pode atrapalhar um pouco a gravação. Para ver aqui, ó.
Ele vai gerando os números, tá vendo? Eu vou matar aqui, ó, porque ele vai gerando infinitamente. Você pode ver que ele vai gerando sempre vai do 1, né? É o 0, na verdade, que é a semente, porque ele já pagou aqui, porque por causa do console tem um tamanho máximo, né? Ele vai gerando, ele gerou aqui até o 1 milhão e pouco, né? Ó, tem 1.126.912, né? Números que ele gerou através desse stream iterator. Então aqui você tem várias formas. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 formas, né, de você criar streams, né? Que é a nossa streams API, que você pode ver que estão bem alinhados com a funções lambda, notações lambdas, né? Métodos por referência, que foi exatamente as 3 aulas anteriores. Né? Na verdade, quem usa mais realmente, se você perceber, quem usa mais no Java essa parte de notação lambda e tal, exatamente essa parte de streams API. É o que utiliza mais. Beleza? Outro exemplo importante, pessoal, eu queria mostrar aqui, um exemplo rápido, mas importante, é que uma forma básica aqui de trabalho, né, que é impressão, por exemplo, de uma lista. Né? Eu tenho uma lista e a evolução aqui das impressões. Né? Eu vou até colocar uma mais simples aqui, que foi a impressão como a gente usava antes, né? Até a gente chegar no C, por exemplo, até do C, né, padrão do C, a gente vai trabalhar com depois for each, o for each mais anterior, Java 7, depois vamos trabalhar com iterator e agora a forma de streams. Né? A gente faz a evolução, acho que fica bem didático essa parte. Né? Assim, hoje o que se trabalha normalmente é essa última forma, tudo bem? Que é a forma já funcional, mas você tem todas as outras formas de trabalho também. Então, nós temos a forma bem mais antiga, aquela forma lá, trabalhando com get, trabalhando com posicional. Né? Você tem aqui essa lista de aprovados, como você pode ver, ponto size, né? Você tem a lista de aprovados, né? Você pode trabalhar com ela. Aí, com essa lista de aprovados, você pode fazer o system, a mesma coisa aqui. Tudo bem? E aqui nós temos a forma o for padrão, né? Caps look ligado aqui, mas for padrão, tudo bem? Que é tipo a linguagem C, né? Como a gente trabalhava antes, ó, aí você nome ponto, você tem que usar o get, né? No caso aprovados.get, né, que é o nome da, você vai direto no caso na lista. Como a gente fazia antes, né? Ponto .i. Beleza? Então aqui é a forma anterior, a primeira forma de fazer. Aqui com for each, aqui com o... Deixa eu botar os barrinhos ali também para separar, para não ficar confuso para você, tá certo? Aqui, ó, barrinho aqui para separar. E aí a gente vai trabalhando com as 4 formas, tá certo? Aqui é a forma antiga, que vocês devem conhecer mais, get, ó, dando os gets. Aqui é a forma com for each, Java 7. Aqui é a partir do Java 8, né, que é a parte, não, aqui também Java 7 já funcionaria, que é a parte do iterator. Usando o iterator, você transformar isso aqui no iterator e acessar. Isso aqui é uma estrutura de dados iterator, né, onde você tem 2 métodos padrões, né, que é o hasNext, né, se tem elemento próximo ou não, e tem o next, que ele vai sempre pegando o próximo. Então sempre você vai perguntando, tem próximo? Não. Tem, né? Aí entra, true, né? Aí você vai lá e imprime, aí volta, aí tem próximo? Tem, aí você vai lá e imprime, né? Então você vai fazendo sempre essa ideia, entendeu? É uma forma de você bota numa estrutura para outra. Você pega uma estrutura de dados de lista, né? E joga numa estrutura muito conhecida, que é a forma iterator, que é a forma de você interar na lista, sem mexer na lista, fazendo essa parte de junta, essa parte realmente conhecida mais funcional. E a última forma mais conhecida agora, que é a partir do Java 8, né? Que é a parte do você criar um stream. Aquela até que é outra forma de você criar um stream, como a gente já tinha feito até no exemplo anterior, aquele ponto stream, né, que a gente tinha feito através da lista, né? Ponto for each, né? Aqui você só fez separar, você podia ter feito tudo junto também, mas aqui está mais quebrado, né? Se você executar esse código, você vai ver que ele vai a ideia vai ser a mesma ideia para todos, né? Ele vai imprimir esse exemplo, né? Como você pode perceber, ó, ele vai imprimir todos usando o padrão lá como a gente fazia no C, mais ou menos, ó, look e anda, né? Mesma coisa com for each, mesma coisa com iterator, mesma coisa com stream, né? Lembrando que a forma stream é a forma mais atual aqui, a forma que nós estamos trabalhando agora nessa aula. Né? Recapitulando, ele pega a lista, né, aquelas collections, né, que vocês estudaram em técnicas de programação, né, e aí transforma isso em stream, joga esse stream no stream de strings, depois ele faz um for each, né, aqui ele usa um construtor, um método de construção, aquele método é o método de término, né, que é o método exatamente de for each, que ele passa por todos os elementos. O for each, se você for olhar aqui, a ideia dele, né, ele vai receber, o for each ele vai receber aqui, ó, um consumer, tá vendo? Ó? Um consumer é aquele cara que recebe um tipo, um T, e não retorna nada, void. O print line é um tipo desse, né? Tudo bem? Ele recebe um string, né, imprime essa string, né, e
e é void, é o método void. Então você tem que passar aqui como... Aí você poderia também passar uma notação lambda aqui, uma função anônima lambda aqui dentro dele, tá certo? Mas uma forma mais simples aqui é trabalhar em cima das métodos de referência, né? Essa ideia que a gente estudou no slide anterior. Beleza? Vamos voltar para os slides. E aí a gente vai ver pelo menos mais um exemplo, tudo bem? Para a gente adentrar já os métodos intermediários, porque a gente já viu os métodos construtores, stream-off, stream, que é esse cara aqui, né? Já viu métodos terminais, que é o for each, por exemplo, né? Tem outros que a gente vai ver mais na frente, mas eu queria ver alguns exemplos também, pelo menos nessa aula, de métodos intermediários, que é o mais conhecido e o mais utilizado realmente, né, dentro das streams APIs, né? Que é você, a partir de um stream, gerar outro stream, e pode gerar outro, pode gerar outro, pode gerar outro, né? E aí depois que você vai normalmente trabalhar com esses métodos terminais, beleza? Então vamos voltar aqui um pouquinho mais para a teoria, depois a gente vai mais para esse exemplo e a gente fecha essa aula. Fazer pelo menos esse exemplo completo, né? Dos 3 tipos mais comuns de funções no Stream API. Beleza? Deixa eu voltar aqui para os slides então. Beleza. Aqui nos slides, pessoal, aqui é a parte de streams, né? A parte um pouco mais teórica. Ó. A classe Java útil stream, né? Fornece uma API para programação funcional, exatamente essa é a ideia. Esse é o nosso assunto atual, né? Dessas aulas agora. Tudo bem? Lembrando que a parte funcional é a última, antes da gente entrar nas últimas aulas, né? Últimas duas aulas aí da nossa trilha, que vai trabalhar com imperativo, né? O imperativo vai estar um pouco mais enxuto porque em relação às outras aulas. Até porque o imperativo você teve mais contato com ele em loja de programação, né? Em loja de programação 2, em tags de programação, todas foram linguagens imperativas, né? Então a gente vai aqui dar um pouco mais de ênfase nas outras, tá certo? Mas continuando, né? Então é uma programação funcional baseada na concatenação de operações leis processadas, né, quando o operador terminal é chamado. O terminal é o último que a gente chama como for each, por exemplo, né? Um stream com 2 elementos de uma fonte através de um pipeline de operações produzindo um resultado sem modificar a fonte. Lembrando que isso aqui é muito importante porque é a base da programação funcional, né? Ele não modifica a fonte, ele não altera a fonte, ele sempre cria novas. Então se você tem um stream, aí chama o map, como a gente vai ver o exemplo agora, ele vai gerar um outro stream em cima da primeira. E aí, essa é uma nova stream, ela não é a mesma, certo? Aí você vai dar o ponto map de novo, por exemplo. Aí você vai criar uma nova. É uma terceira, também é uma cópia não vai alterar nem a primeira nem a segunda. Então sempre são cópias. Né? Isso gasta mais memória, gasta mais processamento e tudo, mas você não tem aquele problema de paralelismo. Né? Essa é a grande força da linguagem funcional, e com o aumento de processamento das máquinas, etc., que houve nos últimos anos, e memória muito barata e tal, ela realmente era uma programação bem anterior, bem antiga, que foi em desuso muitos anos e voltou fortemente há uns 5, 6, 7 anos atrás, beleza? E agora está muito forte, né? Python, todas as linguagens atuais usam a parte funcional, né? JavaScript, principalmente, até. JavaScript é um paradigma. Ele é muito paradigma, mas se você fosse escolher o paradigma principal dele, né, como Java programação orientada a objeto imperativo, o JavaScript é exatamente a programação funcional. A gente vai ter até uma aula específica de JavaScript, né? Quando a gente terminar essa parte do Java, né? Aí a gente vai... Estamos usando o Java, que ainda é o lugar mais utilizado, se você usar o TIOB ainda, né? Ela fica sempre alternando com C, é mais utilizado. JavaScript vem crescendo muito junto com Python. Né? JavaScript, como a linguagem puramente ela é considerada funcional, a gente vai ter uma aula aqui também na nossa trilha para fechar a parte funcional com ela. Aí depois nós vamos mandar entrar as últimas 2 aulas de imperativo, beleza? Para fechar exatamente, já vimos a paradigma lógico, já vimos a parte não estruturada, né? A parte do assembly, a programação de baixo nível. E a gente vem nessa toada aí para fechar com o imperativo. Streams podem ser infinitos, né? Operações intermediárias podem limitar os dados durante o processamento, você pode sair quebrando esses dados e tal. Streams podem ser criados ou obtidos de várias formas, a gente acabou de ver, né? Stream-off, através de listas, através de vetores, até o generator do stream, isso aqui a gente já viu. Aqui é como criar um stream, já viu tudo isso aqui. O ponto stream, a gente não viu o parallel stream, né? Mas a mesma ideia, só que era paralelo. A diferença é que aqui eu sei a sequência que ele vai gerar, aqui eu não sei. Eu não posso garantir a sequência que eu vou gerar. A gente pode até testar ali, quando eu vou voltar lá para a gente testar. Tem o generator que a gente acabou de ver, o stream-off que a gente viu também. Então todos esses exemplos aqui, pessoal, do slide, que vocês vão ter acesso a ele, né? Também. Todos esses exemplos a gente já viu naquele primeiro exemplo, né? Que são exatamente os streams de criação, né? Os streams de builder, que a gente chama. Tudo bem? Aí tem agora o intermediário, que eu quero exemplificar para vocês, e o terminal a gente já viu também, que são os ziggers, né? Aqueles que encerram streams e tal. Os intermediários são os layers, que a gente chama, né? E o terminal a gente acabou de ver o for each.
tá certo? Então vamos fazer o seguinte para a gente fechar. Vamos ver aqui pelo menos uma, né, operação. Vamos ver o map, que é o mais conhecido de todos eles aqui. Tem o flat map, tem o filter, muito conhecido, reduce também. O for each a gente já viu também, só que o reduce é terminal, né? Tá certo? Collector aqui terminal também para gerar uma coleção, tudo bem? Então, intermediários nós temos aqui o filter, o map e o flat map, né? E a gente vai verificar esses aqui, tá certo? Vamos trabalhar em cima do map, tudo bem? Para que a gente possa fechar essa aula, tá certo? Ó, aqui nós temos outras operações terminais, tudo bem? Que aqui é o mínimo, que é o mínimo valor, o máximo, o count, a gente usa muito isso aqui. Outros intermediários aqui, skip, pick, né? Distinct, tudo bem? São muitos, pessoal, são 70. Não vai dar para a gente ver tudo isso aí, né, em 2 aulas, mas as principais a gente vai... É importante que você entenda o conceito, entenda a ideia de interfaces funcionais, entenda essa ideia, tudo bem? E possa depois, à medida que for precisando, utilizar, beleza? Então vamos dar uma olhadinha no map, beleza? Aí a gente fecha essa aula, beleza? Então vou voltar lá para o código, para que a gente possa trabalhar em cima desse exemplo, de pelo menos um intermediário, né? Que a gente já viu de builder e já viu de terminais. 2 terminais e uma de builder. Então vou voltar lá para o código, tudo bem? Para a gente poder ver esse exemplo também, para a aula não ficar tão longa, beleza? Então vamos lá. Outro exemplo aqui, já tenho todos os exemplos prontos para agilizar um pouco a aula, tudo bem? Então nós vamos aqui para o exemplo do map, pessoal, que é um exemplo aqui bem interessante. A mesma ideia, criar um consumer aqui, né? System out print, né? Podia ser o print line também, não tem problema. Aqui é o criando uma lista, né? Aqui não é exatamente string, é uma lista padrão, né? Estamos usando o arrays, né? Através de um arrays criando uma lista, tudo bem? E aí aqui criando uma stream, que é um método, né, que a gente já falou de builder, né? Aí o map já é um método intermediário, tanto é que eu uso o map depois uso o for each, porque o for each eles pegam um stream, né? Então eu poderia atacar, se eu quisesse atacar a string toda, né? Se eu quisesse atacar a stream toda, né? Eu poderia não ter esse map aqui e já atacaria ela toda, mas a gente já viu isso. Então aqui ele está usando o map, que é fazer uma transformação, né? O map, pessoal, ele é exatamente aquela ideia. Você tem tipo n elementos, né? Um vetor, uma lista, e vai transformar esses n elementos em outros n elementos, né? Tudo bem? Sei lá, você tem, no caso aqui, você tem um conjunto de strings, né? Aqui no caso ele está só transformando essas strings em two uppercase, ou seja, em todos maiúsculos, né? O primeiro não vai ter nenhum efeito, né? É o Fred na Copa, né? BMW vai continuar BMW, né? Porque já está todo maiúsculo mesmo, então ele vai continuar todo maiúsculo. Audi já vai transformar tudo maiúsculo, vai ficar Audi todo maiúsculo, Honda todo maiúsculo, então está só transformando, né? Está transformando cada string dessa em todo maiúsculo e dando for each imprimindo, né? Se a gente imprimir esse cara, você vai poder perceber isso aí, ó. Tudo maiúsculo, tá vendo? Aqui nós temos outros intermediários aqui, ó, que a gente pode trabalhar, tudo bem? Ó? Aqui ele já está trabalhando com aquelas funções, pessoal, as operações, as interfaces funcionais, né? O NAR operator. O NAR operator, só lembrando, ele recebe um tipo que é string e retorna um tipo string. Então string, né? Aqui ele está mostrando aqui vários exemplos interessantes, né? Tudo bem? Aqui esses exemplos estão todos baseados no curso do Coder, viu, pessoal? Do Leonardo Leitão. A gente está trabalhando em cima desse curso e repassando aqui as principais coisas, mudando algumas coisas. Está baseado lá e a gente mudando algumas ideias. Então é o seguinte, ó, aqui ele está fazendo um to uppercase, né? Esse to uppercase aqui está mudando tudo maiúsculo, né? Aqui no caso, né, ele tá aqui é só para mostrar que ele está acessando, ó, esse utilitários, né, ó. Esse utilitários aqui é uma classezinha, ó, tudo bem? Podia ser uma interface também, mas é uma classe com método privado, que é exatamente para você não poder dar um new lá nele, né? Seja outra coisa, não tem nada a ver com streams, mas só para você não dar um new no utilitários, né? Você deve ter visto isso aqui lá em texto de programação, você não pode dar um new aqui, né? Em utilitários, porque ela é privada, para você exatamente bloquear isso aí. Podia ser uma interface também, para bloquear isso aí, tá certo? Então você não pode dar esse new exatamente nesse cara aqui, ó. Não, aqui eu acho que eu entrei no lugar errado, peraí. Aqui eu estou no criando streams. Aqui é o exemplo anterior. Na verdade é o exemplo aqui do nosso amigo map, né? Então eu não posso fazer isso aqui, ó, de utilitários, né? Eu estou bloqueando aqui, isso não tem nada a ver com streams, mas tem a ver com a orientação objeto, que é o nosso último assunto, depois que a gente terminar funcionais, né? As últimas 2 aulas da gente, tá certo? A gente não vai conseguir fazer isso, ó, utilitários, porque ele exatamente é privado, é um construtor privado, ele vai dar erro aqui, né? Tá certo? É exatamente isso que a gente quer evitar. A gente só quer que ele acesse os métodos estáticos desse cara. Então, por exemplo, está acessando aqui o maiúscula,
né? Que é a forma de você transformar tudo em maiúsculo, que já estava lá. Aqui é para retornar a primeira letra, que é o charete 0, né? Quem não lembra, aqui é uma função grito, né? Que ele bota 3 exclamaçõezinhas, tá certo? Aqui é esse exemplo aqui baseado lá no curso Coder, certo? Da Ana Leitão. Tudo bem, pessoal? Aí nós temos aqui a ideia, né? Usando composição, né? A gente faz a ideia aqui, marcas.stream, tá certo? Esse marcas.stream, ele vai pegar as marcas que são ali e transformar no stream. Depois vai dar um map, né? Então ele vai pegar os casos que estão aqui e vai transformar todo mundo em maiúsculo. Depois ele vai dar um map primeira letra, ou seja, vai pegar só a primeira letra de todo mundo e depois vai acrescentar esse grito aqui, que é exatamente os 3 exclamações. Você pode perceber que aqui nos 2 primeiros exemplos, né, ele usou, ele está utilizando aqui a notação, funções lambdas, né? Que esses caras retornam, né? Como você pode perceber, são final, static, são públicas, né? Estáticas e finais, né? Tudo bem, por isso que não podia ser interface aqui, porque eu não posso ter final em métodos de interface, né? Mas eles retornam um NARI operator, né? Então recebe string e retorna string. Aqui esse cara, né, aqui já é um método normal, um método padrão, como a gente já está mais acostumado. Ele retorna um string, recebe um string e retorna um string. Ele não é um NARI operator, ele não é uma interface funcional, né? Como a gente pode ver aqui, uma interface funcional, Java Util Function, né? Ele não é um Java Util Function, uma Function interface, é uma interface funcional, né? Ele é uma função normal, né? Aí por isso que no terceiro exemplo, como você pode ver, não funcionaria se você colocasse o ponto, né? Ponto grito, não funcionaria. Você pode até testar aqui, ó. Aqui se a gente colocasse ponto grito, como é feito aqui no ponto maiúsculo, não funcionaria, porque ele não retorna uma interface funcional. Ele vai reclamar, tudo bem? Aqui já tem que usar os métodos de referência. Porque aí sim eu estou pegando a referência do método, né? Aí é como se eu estivesse pegando a referência do método, estivesse passando o método para o parâmetro, a referência dele para o parâmetro. O método é como se fosse um método, um método lambda, notação lambda aqui, né? Um método, como se fosse um método mesmo, né? Aqui é um método padrão, então se eu quiser acessar esse método, né, de forma estática ou de forma através também de métodos também de objetos, né? Eu posso usar esse operador dois pontos, beleza? Então só funcionaria dessa forma. Mesma coisa aqui, eu não posso colocar aqui o dois pontos, tudo bem? Porque ele também reclamaria, porque é a mesma ideia. Aqui ele já é um método, tudo bem? Ele já seria uma referência para o método de um método, já se perderia, entendeu? Então tem que ser aqui, então essa ideia é importante que a gente treine depois. Aqui você está reclamando aqui, utilitário, isso aqui eu errei, utilitários, né? Eu apaguei ele sem querer. Então beleza, pessoal, aqui dá para perceber bem o exemplo final aqui do que está acontecendo. Ele transforma no string, aí faz um mapeamento, né, de pares de um para o outro, aí faz outro de pares de um para o outro, faz outro de pares de um para o outro, e depois que ele termina com for each, né? Então ele faz várias transformações, né, como a gente pode perceber, até chegar no método terminal, né? Esse aqui é o mais realmente utilizado, né, para isso, né, como você pode perceber, né? Então ele fez todas as transformações, ó, pegou só as primeiras letras, todas as maiúsculas, né, e acrescentou isso aí. Beleza? Então aqui já tem um exemplo completo, né? Bradesco completo, né? De todas as fases, né? Construção, build, 3 intermediários e um final, né? Onde cada um faz transformações maps, né? De um para o outro até um final, né? Aí no próximo aula a gente vai tentar trabalhar em cima dos outros métodos, né? Tudo bem, não vai dar para ver os 70, claro, né? Mas os outros métodos, beleza? Principalmente o filter, reduce, os mais conhecidos, beleza? Para que a gente possa ter uma boa ideia, né? Uma ideia dessa parte do Streams API do Java, que é importante, né? Para quem vai trabalhar com Spring Boot, Spring Boot também. E o mais importante são os conceitos, porque esses conceitos aqui, quando for ver a aula de JavaScript, você vai ver que são bem parecidos, a mesma ideia, tudo bem? E aí a gente aprendendo isso aí, quando for aprender outras linguagens, Python e tal, vai ser importante, né? As multiparadigmas estão todas nesse caminho, não tem como fugir disso. Tudo bem? Então a nossa ideia agora, então na próxima, a gente tentar completar essas outras funções, tudo bem? Para que a gente possa depois atacar o JavaScript, que é uma linguagem realmente mais funcional, né? Onde realmente o rei da linguagem são as funções. Beleza? Então a gente vai para a vinheta agora. E aí depois, na próxima aula, até a próxima, né, a gente vai tentar fechar os Streams API com os outros, principalmente trabalhando em cima dos métodos intermediários e terminais. Já que os construtores a gente viu todos os principais aqui. Então vamos para a vinheta de encerramento.